Segundou com mais um Ideias de Segunda. Toda segunda-feira uma série de novas ideias de segunda categoria por aqui. Sou o Felipe Rezende, host do Ideias de Segunda. Nós estamos aí no nosso episódio 48 da nossa quinta temporada, no qual a gente traz aí sempre diferentes temáticas para nós darmos ideias de segunda categoria. E nessa quinta temporada, a nossa premissa é sobre repensar. Então, nós estamos repensando diferentes temas, dando as nossas ideias. Lembrando que também estamos nas nossas redes sociais para você interagir conosco, trazer as suas ideias de segunda categoria também para participar aqui conosco como convidado, tá? E nesse episódio 48, a gente vai repensar os aniversários, os feriados e as datas festivas. Então, uma temática bem diferente, vai dar muito o que falar aqui, vamos poder dar uma boa viajada aqui com os nossos convidados. Vamos direto para eles ali, para não enrolar muito, a gente vai começar a pensar logo. A primeira delas, que é aqui conterrânea também, assim como eu, do Rio Grande do Sul, ela que é viajante aí deste mundo, está adentrando agora no mundo do jornalismo também, e está a nossa correspondente diretamente de Madrid, aí, uma participante internacional com um fuso horário aqui, que é a Olivia Fris Lopes. Seja muito bem-vinda ao Ideias, Olivia. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Seguindo, nós temos o nosso querido aí, carioca, morador de São Paulo, Alex Jorge, que é jornalista aí do Valor Econômico e sommelier, fazendo uma brincadeira aqui, sommelier de escorregadores. Seja bem-vindo, Alex. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. E seguindo, então, completando ali a nossa dupla, duas duplas de dois, para esse episódio convidados, a Ana Beatriz Rocha, que é de João Pessoa e é repórter e apresentadora aí na TV Cabo Branco. Seja bem-vinda, Ana. Oi, pessoal, muito feliz de estar aqui com vocês. De alguma forma, somos todos comunicadores, né? Então, eu acho que a gente vai falar bastante nesse episódio. Isso aí, então vamos começar a falar logo. A gente sempre começa, então, os nossos episódios, as nossas conversas, antes de dar as nossas ideias de segunda categoria, aquecendo, então, um pouquinho tanto o nosso cérebro aqui, para ser o mais criativo possível na hora das ideias, mas também sobre o tema. Então, a gente sempre gosta de contextualizar um pouquinho. E acredito, então, que a primeira, para dar a largada aqui, eu vou trazer em relação a acreditar que hoje talvez os aniversários estejam muito em baixa. Se a gente olhar na linha do tempo, talvez seja a pior época para os aniversariantes, por uma questão muito, ao meu ver, associada às redes sociais. Então, hoje a gente está naquele mundo, muitas informações, pipipi, popopó, e antes a gente tinha, no auge, digamos assim, o Facebook, pelo menos pensando a nível Brasil aqui da conversa, e a Olivia pode nos trazer aí diferentes perspectivas do mundo, mas o Facebook nós tínhamos a notificação para informar aquele que nos lembrava do aniversário dos nossos amigos. E hoje talvez não exista mais quem nos lembre, e isso acaba banalizando essa data. Então a gente tinha lá do Facebook, era o auge, você ficava no seu aniversário, muitas vezes muito tempo no computador, ali passando o seu aniversário, olhando o Facebook para ver quem te deu parabéns, quem botou a foto, aí botava uma foto engraçada ali para a pessoa passar vergonha, enfim. Tinha todo um auê muito grande. Aí começamos a usar mais o Instagram, até passou ali de postar uma foto no story, você posta tudo. Talvez hoje isso as pessoas não queiram mais fazer isso, não façam mais questão. Talvez hoje esteja muito mais reservado a dar um parabéns no WhatsApp, se é em grupo de trabalho, ou grupo, enfim, daqui a pouco o primeiro que deu parabéns já fica um copia e cola, todo mundo copia e cola o mesmo parabéns. E se você não combinar algo, talvez as pessoas vão acabar esquecendo, e isso vale tanto para famílias como para ciclo de amigos, enfim. E a gente tem que pensar aqui, vamos pensar como pode trazer mais à tona ali o aniversário, porque é uma data muito, muito importante para as pessoas, aí vai depender, tem gente que valoriza muito, tem gente que talvez já não valorize tanto, mas por não estar acostumado. Eu, trazendo um lado pessoal, eu faço aniversário em janeiro, então sempre faltou enredos para celebrar e fazer festas, e isso acaba criando um jeito que você, eu não sou acostumado a comemorar todo um aniversário, logo talvez não me importe tanto, mas uma pessoa que faz aniversário em abril
ou maio, enfim, já a época pegou o colégio, mais gente, todo mundo junto, talvez fez mais festas, consequentemente ele valoriza mais o seu aniversário, e aí se não recebe tanto parabéns, talvez ele fique mais triste no dia do que eu que faço janeiro. Não, tudo bem, tá todo mundo por aí, de férias, então por isso que eu não recebi tanto parabéns, sabe? Pode ser um caminho pra gente começar a refletir aí. Eu também faço aniversário em janeiro e eu não sou que nem tu, eu acho que precisamente por ser uma data mais solitária, mais tu não tá indo pro colégio vendo todo mundo, eu até hoje sou muito infantil com esse assunto e eu tenho expectativas que eu tenho pro meu aniversário que nunca se cumprem. Cada ano eu sempre falo que eu brinco, que eu choro todos os anos, porque a gente quer receber aquele amor, é um dia que a gente se vê, assim, eu não tô errada de querer aceitar de querer ter esse carinho dos amigos, mas também não dá para ficar botando na mão dos outros, porque é isso, hoje em dia eu não lembro do aniversário de todo mundo, não tem como todo mundo lembrar do meu. Pô, das redes sociais, do Facebook, eu não sei até que ponto melhorou ou piorou, mas o assunto de postar no story também, pelo menos no meu círculo, é muito comum, que quando é aniversário de um amigo, a gente posta. Aí tem aquele assunto, tipo, aquele amigo me deu feliz aniversário, mas não postou uma foto comigo. Custava. Tem esse segundo parabéns também. E daí o Instagram tem uma coisa que nos faz muito mais doentios, eu acho, do que o Facebook, que na época era mais divertido também, era outra idade, mas é a gente poder visualizar, né? Então eu, como eu disse, sou um pouco imatura nesse assunto. Quando eu vou repostando os parabéns, eu vou vendo quem vai vendo e não vai parabenizando. Então eu fico naquela noia de novo, botar expectativas nos amigos, que é doentio. No fundo, não dá, assim, as 200 pessoas estão visualizando o story, não todas não dá parabéns e tudo bem. Mas eu acho que ainda tem um pouco isso um pouco de perder o valor. Quando a gente era criança, a gente celebrava, era tudo festa, era tudo mais leve. Hoje em dia a gente tá um pouco talvez um pouco da solidão do adulto de querer esse acolhimento. Eu acho que é um dia que tá tudo bem a gente querer ter isso e nem sempre entrega. Então, acho que um pouco meu lado é isso. Eu acho que tudo tem muito a ver com a forma como a gente enxerga também. Eu acho que o modo como a gente enxerga o aniversário tem a ver com a nossa personalidade. Porque, por exemplo, a Olivia falou sobre essa supervalorização. E eu sempre me achei muito estranha por não entender de que modo eu enxergo o aniversário. Eu não sou aquela pessoa, eu não gosto, porque tem essa categoria das pessoas, né, que não gostam do aniversário. Isso pode ser sobre um trauma, pode ser sobre a saudade de alguém que você sempre celebrava com essa pessoa e essa pessoa já se foi. Existem inúmeras razões. Mas eu sou aquela pessoa que eu não sei o que eu sinto. Vai chegando meu aniversário, eu tô apática, eu digo, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, é muito importante, mas eu não tô me importando tanto, então eu fico nesse não lugar, e aí eu sempre acabo fazendo algo, eu faço algo para não passar em branco, né, aquele famoso não deixar para lá, mas nada muito relevante, depois eu me arrependo de não ter feito algo maior. Só que eu acho que tem isso. O significado do aniversário ele vai mudando conforme o tempo vai passando de vida. Na infância, ele tem um lugar muito mais lúdico. A família que se reúne, a festa que se faz, muitas vezes temáticas. E eu acho que isso independe até de classe, em alguma medida. Claro que se você tiver condições maiores, você vai fazer festas maiores. Só que eu sou uma pessoa que vem de um contexto de baixa renda e ainda assim tem aquele soço. Não, alguma coisa precisa ser feita. A gente vai pegar o pôster da Hello Kitty, vai colocar na parede, mas a gente vai fazer alguma coisa para essa criança. E quando a gente cresce, isso meio que se perde. Ai, se der tempo, a gente se encontra no restaurante mais tarde. Salvo algumas exceções de pessoas que querem fazer celebrações grandiosas, né? Eu acho que a rede social, Olivia, eu fiquei um pouco agoniada com o seu relato, porque ela traz essa tensão da gente querer se colocar muito no centro, né? É o meu aniversário. E aí, como as pessoas não. Isso é tão grande que, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente tem direito a uma folga no mês do nosso aniversário. Ninguém tira folga no dia do aniversário. Salvo raríssimas exceções. As pessoas querem ser celebradas no dia do aniversário. Elas querem ir ao trabalho e abraçar todo mundo. E quer que todo mundo tire foto e poste. Então, eu acho que tem um lugar de personalidade muito forte, atrelado à forma como a gente enxerga o aniversário, mas também tem esse lugar do social e da mudança ao longo da vida. Para além dessa questão, será que é na nossa geração ou não? Acho que a gente cresce e as prioridades passam a ser outras e, enfim, a gente acaba ressignificando essa data. Agora, para mim, eu sinto a mesma coisa que vocês, essa falta de celebração, essa ausência um pouco de comemoração dos outros. Então, eu tento trazer um pouco a minha experiência de infância.
né, eu fazia aniversário dentro do ano letivo, eu faço aniversário em março, e sempre tive muita festa na escola, e depois tinha uma outra festa em casa, né? Então essa festa em casa eu tento manter. Aí eu viajo essa semana para o Rio, peço uma semana de home office e vou celebrar com a minha família, né? Então aí eu sinto acolhido, sinto festejado, sinto que algumas coisas ainda fazem sentido, né? Então fico muito feliz com esse tipo de celebração. Mas agora, com certeza, né, postando a foto do aniversário da família gera uma tensão, o que a Olivia falou, né? Esperando o retorno dos outros que se esqueceram, porque alguns lembram de alguma forma, colocam na agenda do aniversário, mas aqueles que esqueceram e tem um significado na minha vida, eu espero que me parabenizem pelo aniversário. Mas, enfim, é um pouco isso. E assim, eu venho de uma família como a da Beatriz também. Baixa renda, mas tinha um esforço para celebrar de alguma forma o aniversário quando era criança, né? E exatamente fazer o aniversário na escola era importante porque era mais barato, né? Então, o aniversário da escola era só o bolo, refrigerante, né? Não tinha muita preocupação com decoração, com aluguel de salão de festa, porque já é tudo na escola, e nem com convite, porque os coleguinhas já estavam todos lá, né? Então, é um pouco isso. Mas eu acredito que a gente está num momento, assim, de solidão da vida adulta, e a gente está num momento de muita correria, que a gente está acabando esquecendo pequenas gentilezas da nossa vida, né? De esquecer o dia do aniversário do amigo, essas coisas que eu acho que são muito importantes, fazer um carinho no coração, e eu acho que a gente tem que estar muito atento para isso. Fazendo um link com isso que o Alex trouxe, muito legal que é o de esquecer esses pequenos carinhos, e eu associo muito isso também, a gente pode dizer, a presença. A gente não está esquecendo do ato de estar presente junto ao outro, e isso vale tanto, principalmente fisicamente, mas também no caso da lembrança, que pode ser digitalmente, mandando ali o parabéns, ou enfim. Então, talvez hoje esteja mais normal, usando aqui mais normal, esquecer um aniversário, mais corriqueiro é você esquecer do que você dar um parabéns, numa conta total. Então, X familiares, X amigos, por ano, dei tantos parabéns, esqueci tantos parabéns, talvez a conta final seja, eu esqueci mais de dar parabéns do que dei parabéns, assim. E o quanto isso também pode ser mais aceitável. É aceitável eu não dar o parabéns, ou trazendo, então, para a vida adulta aqui, que a gente começou a refletir do lance da idade, que até tem vídeos de meme ali, esses tempos que começaram a fazer, que quando você está se recuperando financeiramente e te adicionam no grupo aniversário da Ju. Aí, porque não, a Ju não está fazendo a festa que ela estava bancando tudo. Ela marcou num barzinho e é cada um por si lá. E o quanto talvez isso se reflita no fato da presença, de que talvez ok eu não ir nesse aniversário da Ju, talvez ok eu faltar, talvez eu mando ali uma desculpa, enfim, o quanto essa presença ela também acaba entrando nesse jogo. E o outro link, para a gente já começar a trazer o lance dos feriados e datas festivas para a conversa, associado à idade ali que a Ana trouxe, do ganhar o presente. Então, agora a gente está pedindo o mínimo, que é ganhar um parabéns, ganhar só a mensagem, mas teria ainda o lance que a gente tem que trazer para a conversa, que talvez já não seja mais considerado, que é o ser presenteado com algo físico ali, ou enfim, que seja, mas você ganhar algo, além da mensagem, tem o receber um presente que no lance da criança ali é muito mais valorizado, e talvez o adulto tenha mais significado ainda, mas a gente acaba ganhando menos, e por ganhar menos, talvez chega alguém e me dá um livro que seja, porra, eu ganhei um livro, um presente. E se fosse esse aniversário da Ju, que é no bar, e que a Ju não patrocinou, então, pô, não vai patrocinar, então não vou levar presente. E também entra essa lógica. Pô, mas a Ju vai patrocinar, logo eu tenho que levar um presente, como se fosse uma gangorra, assim. E aí a gente pode, para trazer agora um pouquinho dos feriados, das datas, esse lance da idade do presente, porque também vai se refletir em tudo. Páscoa, Natal, quanto mais você cresce, menos presente você ganha. Aí criar um amigo secreto para pelo menos cada um ganhar um presente ali que seja, sabe? Ovo de Páscoa, também para criança, ainda mais agora com o inflacionamento do ovo de Páscoa, a gente pode até refletir disso, do quanto a data, daqui a pouco a Páscoa, ela vai ser repensada, a gente pode repensar aqui, porque será que todo mundo está comprando ovo de Páscoa ainda? Eu acho que tu levou para um gancho bem interessante o presente, quando a gente comenta um pouco de feriado e até aniversário, quanto
está atrelado ao consumo e à comercialização dessas datas festivas, né? No fundo, eu não quero um presente só para ter tido um presente, eu quero que aquele presente seja uma coisa que a pessoa pensou em mim, que botou um esforço. Então, assim, todo mundo se juntou para comprar uma peça de roupa que depois eu nem vou usar, talvez não seja tão significativo quanto a pessoa que escreveu cartinhas, não sei o quê. Então, acho que a gente acaba dando mais valor quando a gente sabe que vem de um lugar daquele carinho e não só por participar. E, enfim, essa história de comercializar é um tópico, mas para mim, quando a gente vai conversando, eu vou notando que a gente tem uma necessidade de participação, esse estar presente. É ótimo para mim quando vem do coração, mas quando é uma necessidade, não só em aniversário, mas em data festiva, de assim, é Dia da Terra, e todo mundo tem que postar Dia da Terra. Tu vê todos os empreendedores agora, todas as datas festivas têm que virar um assunto, um tópico que seja aproveitado. Então, é uma necessidade de sempre estar em todos os assuntos que não sei até que ponto existe essa necessidade, sabe? Pode ser o 7 de setembro, todo mundo posta foto do Brasil, mas a gente realmente está celebrando o nosso país, ou é uma coisa que é pelas redes, assim, um pouco como a Ana Beatriz falou, me preocupa um pouco o efeito que tem as redes na importância que a gente está dando para essas datas, e se é genuíno, de verdade, ou se é uma coisa que a gente meio que está pressionado e também a consumir, e tem que dar presente no Dia das Mães, mas também das crianças, também dos namorados, também no Natal e também no aniversário, acaba que vira uma coisa, tipo, eu não sei quanto, assim, quando tu para pra pensar, às vezes tem presentes que tu fala, eu não sei o que dá pra essa pessoa, não me vem nada e eu preciso porque é uma data festiva. Então, um pouco por esse lado, assim. Tem muito esse lugar, claro, do capitalismo, né? Tanto que a grande parte das nossas datas festivas, nosso calendário está totalmente relacionado à questão comercial, é a data que aquece o comércio, que faz a economia girar, isso tem uma razão de ser, né? A gente também não pode dispensar isso, mas Olivia falou muito sobre o sentimento do pertencimento, né? Quando a gente discute sobre psicanálise, aquela louca viajando, a gente sempre fala que todo ser humano parte do desamparo. A gente já nasce se sentindo desamparado a partir do momento que a gente sai da barriga da mãe e aí vai para a vida toda. E as redes sociais retroalimentam muito esse sentimento de desamparo e de empurrar você a pertencer, essa necessidade de competir e, enfim, todo esse lugar de comparação a ponto de querer fazer parte de tudo, né? Tanto que tem a ideia do FOMO, que seria o medo de estar por fora, o medo de estar perdendo alguma coisa, que é algo super geracional. Mas uma coisa que eu também parei para pensar nessa perspectiva das celebrações é como a gente mudou o nosso comportamento no pós-pandemia. E aí é como se existissem dois grandes grupos, assim. O período de isolamento forçado fez com que a gente desse um freio em qualquer coisa que fosse coletivo. E celebrar, ou viver o entretenimento, é basicamente estar em coletivo, né? A gente faz isso com as outras pessoas. Então, eu acredito que vocês tenham acompanhado, por exemplo, o boom de festivais no pós-pandemia. Nunca existiu tanto festival na história do Brasil. Tipo assim, 3 pessoas, uma lá batendo, é um festival. E aí tem alguns especialistas da área da cultura e da produção cultural que agora analisa que a gente está vivendo uma ressaca desse período. Se celebrou tanto porque estava tão desesperado por não celebrar que agora tá todo mundo cansado, todo mundo... Até que eu não fui em nenhum festival e eu já tô cansada de festival. Acho que eu tô cansada de ver da minha casa. E tem esse sentimento de, a gente já viveu demais, em 2 anos a gente não viveu nada, em 2 anos a gente viveu muito, aí agora tá todo mundo meio exausto de celebrar, e onde a gente vai fazer caber as celebrações que precisam continuar acontecendo. É uma loucura o pós-pandemia nesse sentido também. Para mim, sobre essa questão de presente, tá claro as artimanhas do capitalismo no pensamento, no forjamento do pensamento das pessoas. Fica claro que se impõe para todos nós que dar um presente concreto é uma prova, uma demonstração de carinho, que muitas vezes é até legítima. Né? Por exemplo, eu vou dar para o meu filho, eu vou dar para o meu sobrinho o ovo de Páscoa que ele tanto queria, para ver aquele sorriso, que é muito legítimo, e esse sacrifício de eu deixar esse dinheiro que eu poderia fazer outra coisa, do salário, do trabalho, do esforço de trabalho, para dar esse presente. Né? Então, acho que tem uma artimanha do capitalismo em todas as datas comemorativas, mesmo que não tenham vínculos com o comércio, e mesmo que tenham sido criadas anteriormente ao capitalismo, eles criaram um vínculo com o consumo. Né? O Natal, acho que tem 2000 anos, desde o nascimento de Cristo, os seguidores começaram a celebrar.
não tinha muito essa expectativa de dar presentes. E aí o capitalismo vai e traz. Ovo de Páscoa não tem, chocolate não era tão difundido como é hoje, há 2000 anos atrás, que comemora a ressurreição de Jesus, sabe? E outros foram criados especificamente para celebrações comerciais. Então, eu vejo muito isso. E assim, eu acho que essa questão de redes sociais, ela cria um mundo paralelo, né? Que também é legítimo e que é uma expressão de demonstração de carinho também. Fulano esqueceu de mim, ele viu meus stories, não me deu parabéns, eu vou ficar triste porque, né, enfim, é uma demonstração de carinho, né, que ganha áreas de legitimidade. Então, isso vai me deixando meio reflexivo sobre a situação toda. Outra questão, acho que a Ana estava falando muito bem sobre esse excesso de comemoração. Eu acho que faz parte da nossa experiência social comemorarmos, celebrarmos alguns símbolos nossos pessoais e também outros símbolos sociais, né? E aí, como a gente não estava conseguindo fazer isso, nos encontrarmos para celebrar, a gente teve uma avalanche de celebrações e agora está um pouco cansado. Muitas celebrações e algumas não estão fazendo mais sentido, né? Muita coisa não está fazendo sentido. Então a gente está botando agora o pé no freio e vendo isso é importante mesmo. Para que tanto festival? Porque aí vai ficando demasiado. A gente não curte, a gente não cria sentido, a gente não reflete sobre aquilo que a gente está vivendo. Vai um atrás do outro, a gente só fica cansado, né? Eu vou para o Rock in Rio, depois eu vou para o The Town, depois eu vou para o Lola, depois eu vou para isso, depois eu vou para o... Entende? Eu só vou vendo e vou acumulando conteúdos que eu não reflito sobre isso. Então, experiência não refletida parece que ela não é um pouco vivida. Ela fica guardada aqui para depois eu pensar e viver tudo isso. E eu acho que o festival traz uma experiência que precisa ser vivida porque ele é atravessado por arte, por música, né? O que isso fala para mim, para minha vivência de vida, sabe? E a gente pode ver, então, isso se repercutir numa questão, talvez hoje as pessoas, então, ela não... Esse lance do comercial, ele pode estar dando lugar a uma demanda mais de temáticas, ou não necessariamente celebrar, mas fazer algo. A gente quer fazer algo diferente. E isso eu trago porque a gente tem hoje, recentemente nesse mês, essa semana, enfim, passada, o lance que surgiu aqui, não sei como surgiu, mas do cabelo maluco. Então vou trazer isso como um case que virou uma data, virou uma semana, que o lance é os pais, as mães ali, uma competição entre mães que se reflete no cabelo do filho, quão mais criativo é quem vai ganhar aquilo. A gente pode trazer como uma data festiva, que digamos, não é um feriado, é uma data na qual você busca a atenção para si, busca lembranças, movimenta comercialmente, porque você teve que sair para comprar algo, mas não necessariamente este presente, ou talvez você pode não estar vinculado a quem gasta mais para fazer o cabelo mais maluco, mas sim quem é mais criativo, então isso não repercute muito no valor, e talvez isso esteja nesse lance da tematização, sabe? Porque todos os feriados, a maioria do Brasil, então, pensando no Brasil, né, tem fins comerciais, mas eles têm origens religiosas e católicas, principalmente. Não temos necessariamente tantas datas para reflexão, ou como o Alex trouxe ali, talvez Dia da Mulher, que hoje tomou essa pegada, Dia da Consciência Negra, e o que está trazendo hoje também nessa pegada mais de conscientização são os meses, né? O lance de o Setembro Amarelo, questão da saúde mental, Outubro Rosa, né, o Novembro Azul, e que também não tem fim comercial, tem um fim conscientizador. Então, talvez as pessoas, não preciso gastar, não preciso necessariamente celebrar, mas eu preciso, eu demando por fazer algo, tirar da rotina, algo acontecer, um motivo para a gente fazer algo diferente, e talvez isso também, puxando as redes sociais que a gente falou tanto, um motivo para eu fazer um vídeo e esse vídeo bombar, ou um motivo para eu fazer um vídeo sobre essa temática, eu mostrar, e aí volta sempre para a questão final, que é trazer a presença, trazer mensagens, trazer uma atenção para si, que aí tem a origem do aniversário para tudo, né? Eu acho que até nisso a gente falhou. Tem dois comentários. Até nisso a gente falhou, ou, enfim, né, a gente não se chama capitalista, porque também comercializaram essas datas. Por exemplo, o Dia Internacional da Mulher é extremamente comercializado. Ele tem uma razão de ser política,
sociopolítica voltada para a gente refletir as condições, e principalmente lá no início, essa questão da inserção da mulher no mundo do trabalho, e, enfim, dialoga muito sobre direitos e equidade, mas é o que vocês estavam falando sobre o uso das redes, e os estabelecimentos, eles usam, é a promoção da Semana da Mulher. Você pode fazer o seu cabelo, você pode comprar um óculos, mas tudo dá, é a Semana da Mulher, o mês da mulher, então, promoções para produtos relacionados ao universo feminino. Então, o capitalismo, ele acaba se apropriando dessas datas que, ainda que a proposta inicial não tenha uma razão comercial de ser. E você falou sobre algumas datas importantes, né? O Dia da Consciência Negra, o Dia da Mulher, que agora também estão se tornando meses para a reflexão desses temas, e não só mais apenas o dia. A gente tem o mês dos povos indígenas também. E eu acho interessante pensar como esses feriados, eles podem ser repensados e ganhar novos significados, entendendo que a história, ela continua. Ela não está lá parada e, né, cristalizada, ela muda. Por exemplo, o 13 de maio, que é o dia da abolição da escravatura, ele foi ressignificado com o tempo, né? Antigamente a gente aprendia na escola que era aquela coisa, a princesa Isabel maravilhosa, foi a redenção da população que era escravizada. Muito obrigada. Eu cresci achando que a princesa era uma princesa da Disney. E aí, com o tempo, a gente aprende, ou as pessoas, né, que buscam esse letramento social e racial, a gente aprende que o 13 de maio não é uma data incrível, que mesmo que a abolição tenha acontecido nesse dia, depois disso a gente continuou a viver contextos problemáticos no nosso país. Então, acho que a gente também ressignifica os dias e os feriados na medida que a história vai mudando, porque a gente está em constante adaptação. Então, eu acho que as coisas podem mudar bastante. Eu queria agregar um pouco ao que a Ana Beatriz falou, de novo levando nessa preocupação de até que ponto a gente realmente celebra ou reflete nos dias que são para isso, e um pouco também que talvez a culpa seja de que todo dia tem que ser o dia de algo, e sempre que é dia de algo a gente tem que participar. Então, dia do irmão, alguém sabia que era dia do irmão semana passada? Ninguém sabe, mas aí todo mundo quer postar foto com o irmão, porque tu quer mostrar que tu ama teu irmão, mas tu tá passando tempo com teu irmão aquele dia, ou a gente só tá realmente fazendo aquele auê nas redes? Então, acho que falta um pouco, como a Ana Beatriz disse, essa reflexão nos dias, não necessariamente só políticos, mas de realmente tomar aquele dia ou aquele momento para dar valor ao que, como o Alex falou, a gente está perdendo o importante, né? A gente não sabe mais dar valor porque fica tudo num contexto de correria, de participar, de consumir, uma questão meio produtivista, né? A gente tem que ser produtivo naquele dia, pro dia que seja. E isso me leva para um lado também que tem muito potencial, né? Principalmente nas escolas, mas até nós como adultos, a gente construir as datas festivas, construir os feriados, os aniversários, o que seja, diferente no imaginário social, mas o quão difícil isso pode chegar a ser quando a gente tem tanto ruído, né? Eu acho que fica um pouco overwhelming, é a palavra, quando tem tanta coisa e todo mundo tem que estar dentro. Então, uma coisa que não sei, mais atordoa do que realmente senta e aproveita aquele dia até para estar com quem importa, né? Eu acho que é bem por aí mesmo. Acho que a gente está trazendo muitas datas comemorativas e cada vez está se criando novas datas comemorativas que não tem muito sentido, né? É um dia para ter relevância daquilo que a gente vive no cotidiano. E aí, uma coisa que não faz parte do meu cotidiano, como eu celebro isso? Não tem muito sentido. Não adianta nada você não estar perto do seu irmão e no dia do irmão você postar uma foto dizendo que ama. Isso para mim não tem muito sentido, né? No dia a dia, no momento de aperto, no momento de solidão, nas dificuldades da vida, se não é um irmão presente, vai ser presente no Instagram num dia específico, postando uma foto. É isso que eu acho que está faltando, essa reflexão da vivência. E aí a mesma coisa sobre essas datas mais reflexivas, como o Dia da Mulher, da Consciência Negra, ou do Orgulho LGBT, né? Se você não leva isso tudo para o seu dia, os 365 dias do ano, e vai só celebrar dia 20 de novembro, a consciência negra não tem sentido nenhum, porque a população negra vive a discriminação durante os 364 dias do ano, e só num dia se luta, só num dia se fala sobre isso, não tem sentido nenhum. A mesma coisa a questão das mulheres e da população LGBT. Então, acho que a gente não tem que ficar só na celebração, mas é um dia importante
para a conscientização, para nos estarmos juntos, para não nos sentirmos sozinhos em algumas lutas, mas se resumir a isso é muito pouco. Eu acho que, na verdade, é nulo e sem sentido. Com a permissão de todos, eu tenho uma primeira ideia, porque é totalmente nesse gancho. Em base a uma data que eu vivi, que nem sabia sobre, eu acho que é um dia muito legal. Em Bali existe um feriado que se chama Nyepi, que agora pensando até, eu estava pensando em como eu reagi aquele dia. O Nyepi é um dia de total meditação, é todo mundo meio que não proibido, porque lá não é uma cultura onde precisa se proibir, as pessoas realmente se atrelam a dar valor ao que, enfim, o feriado, ele se resume a isso, a fechar comércio, a fechar, assim, não pode ter trânsito na rua, não dá para escutar música, é um dia exatamente do que a gente está falando, de reflexão, de estar com a família, de se fechar para dentro, e isso me leva a entender também o quanto a pandemia nos levou um pouco a isso, de maneira forçada, e a gente meio que se ressignificou depois da pandemia. Eu acho que seria interessante a gente ter na nossa cultura, não só na nossa cultura, mas até de maneira global, um dia onde o objetivo seja seja estar presente, e um pouco entender, acho que falta isso um pouco naquilo todo de produtividade. Os Estados Unidos, que é assim, mais consumista e capitalista impossível, também tem algo parecido, que é o Thanksgiving, que é o estar com a tua família e agradecer, sabe? Acho que falta um pouco isso para nós, e acho que seria bem interessante. E aí, levando para, como eu falei, a minha reação, aquele dia eu podia ter tomado como também vou participar, também vou me fechar e tal. E eu fugi da ilha, eu fui para outra, porque eu falei, não, eu tô viajando, preciso estar fazendo coisas. Então eu fui para outra ilha perto, para poder seguir viajando e conhecendo e tal, porque eu tô naquela lógica produtivista, e eu não tive o cérebro de sentar e dizer, não, olha, isso é bom para mim também, não é só para a cultura balinesa, mas acho que no geral é algo que seria positivo para todos nós, né? Então acho que a minha primeira ideia seria, de alguma maneira, incorporar o NIEP de maneira quase universal. Boa, eu vou pegar o gancho aqui só, porque tu citou do Thanksgiving, mas antes, isso pode estar muito atrelado a fazer como se fosse o dia também do sem celular, sabe? Ou o dia sem se conectar. Então, ninguém pode usar o celular, ninguém pode fazer post, isso até ia ser muito benéfico para todos os social media, todo mundo ia agradecer por também, tipo, ter uma folga, não ter que se preocupar. Por mais que alguém ia lá e ia fazer o post do dia do sem celular e ia postar. Feliz dia do sem celular e ia postar o post. E talvez esse outro gancho, essas lembranças de dia da árvore, dia da água, dia do irmão, veio muito também a essa busca constante de eu preciso dessa máquina de tenho que ficar criando posts, logo tenho que ver onde que tem motivo para eu postar algo, e aí fica procurando que dia é, dia da formiga, caraca, vamos fazer o dia, posta ali, dia da formiga, pronto, postei postou, tô livre, sabe? E aí, pegando então a minha primeira ideia de segunda aqui, que eu trouxe sobre ser o Dia de Ação de Graças brasileiro. E aí, a minha surpresa foi que já existe, até por meio de lei, já existe um Thanksgiving brasileiro, e que acaba sendo mais, não vingou, né, flopou, mas que acaba sendo mais celebrado por estrangeiros que estão no Brasil, então americanos que estão aqui, ou nacionalidade, enfim. Mas que a gente poderia criar isso, ou tentar tradicionalizar isso, muito voltado a ser mais um motivo, então, para reunir a família, tá? E até aqui, nos Estados Unidos, ele ocorre um pouquinho antes do Natal ali, e até, consequentemente, no outro dia é a Black Friday, então, tipo, tem toda a ironia, né? Vamos reunir hoje, agradecer, mas no outro dia tem que sair comprando, vai ter desconto por tudo, então a gente dá aí esse equilíbrio. Então a gente poderia trazer isso talvez aqui para o Brasil para o meio do ano, já que no Natal a gente costuma assim reunir a família. Então vamos trazer no meio do ano ali, fazer o Thanksgiving brasileiro, ação de graças do Brasil para agradecer, mas muito eu botei aqui voltado a reunir a família, pensando que nós estamos em tempos ainda polarizados, então tem muito lance de as famílias brigaram por política no Natal, foi falar com o tio, com a tia, deu a briga, não vai mais no Natal, não vou, enfim, e meio que tentar ser um movimento, o fim disso, além de ser de agradecer, enfim, a gente pode botar aí de não usar celular, tudo, mas de forçar essa união, mais um motivo para unir as famílias, pensando que a gente está num momento polarizado e que muitas famílias romperam, ou parte das famílias romperam, enfim, houve brigas, houve ali coisas por conta de política, e aí a gente tentar fazer o seu motivo para a gente consertar isso e começar a reunir de volta todo mundo. Minha ideia não é nova também, que é a ideia da importância da redução da jornada de trabalho, porque quando começa o ano, e
E eu amo que várias coisas que vocês falaram são comuns no dia a dia do jornalista. Eu preciso só fazer esse parênteses, porque, por exemplo, essa ideia de observar os dias para que possamos criar posts, o jornalista vive disso, né? Principalmente o jornalista preguiçoso. Aqui eu tenho que fazer esse preâmbulo, porque às vezes é tipo assim, não sei pauta, não tenho ideia de pauta. Com certeza hoje vai ter dia de alguma coisa para que eu transforme isso em pauta. Então isso faz parte da nossa rotina de um jeito importante, né? Mas ao mesmo tempo, às vezes, de um jeito um pouco preguiçoso. Eu falo da redução da jornada, porque às vezes começa o ano, a gente sempre faz matéria. Quantos feriados? Veja os feriados de 2025. A gente elenca os feriados. Se 2025 tem muito feriado, a gente fica assim, que maravilhoso. São esses os dias que eu vou deixar para viver. O resto do ano eu vou ser infeliz, e aí no feriado eu vou aproveitar. O que é bem triste, né? Enfim, a ideia de que a gente deixa para viver só no feriado, só na folga, e não consegue ter uma qualidade de vida. Então, eu acho que a ideia da redução da jornada, aquela coisa do 4 dias de trabalho, que tem uma galera assim que acha relevante para que exista a extensão do fim de semana, eu acho que em tempos de burnout, isso faz cada vez mais sentido. E está totalmente atrelado a não viver só nos feriados ou nas datas de celebração, né? Para mim, eu acho que um dia importante que já existe e pode ser reforçado, eu acho que antes, no pré-pandemia, estava muito forte, agora deu uma caída, não ouvi mais falar, é o dia de sem carro, né? Para a gente, todo mundo, usar o transporte público, para só em caso de emergência mesmo usar o carro, para um pouco melhorar a sustentabilidade do nosso planeta. Então, essa seria uma sugestão. E eu já lanço a segunda, que tem um pouco a ver com a do Felipe, talvez um dia de ação de graças, pode colocar esse nome, mas eu tinha pensado dia do carinho, dia de estar com a família, dia de estar celebrando com os amigos, dia de estar junto das pessoas que a gente gosta, de estar fazendo uma refeição juntos, de estar trocando ideias, de estar rememorando fatos, de estar trocando afetos, enfim. Eu acho que isso é uma pegada bem legal. Então, minha sugestão são esses 2 dias, Dia Internacional Sem Carro e Dia de Ação de Graças. Eu tô achando muito interessante que todas as ideias que todos nós estamos tendo, e eu não notei isso quando eu fiz as minhas ideias também, mas a gente tá um pouco tentando voltar, né? Em vez de mais feriados, vamos dar outra ideia aqui, o que mais a gente pode celebrar, a gente tá querendo voltar para o que importa mesmo, que é o estar junto, e é o dar valor. Uma coisa que me preocupa quando eu escuto todos nós falarmos é até que ponto seria possível, por mais que acho que todo mundo veria benefício, a gente conseguir construir esses dias e que as pessoas realmente acabem seguindo as ideias que a gente está tendo e acabem mudando esse imaginário social em prol disso, por mais benéfico que seja. Sim, seria ideal se todo mundo decidisse não pegar o carro um dia. A gente viu que na pandemia até os índices, né, de poluição diminuíram porque as pessoas estavam saindo menos de casa. Então, seria incrível, mas até que ponto a pessoa pode falar, eu não tô afim, pra mim me convém mais pegar o carro, eu vou pegar o carro. Eu não quero me reunir com a minha família, eu não quero me unir com a minha família, a gente é dividido mesmo. Então, é uma coisa que acho que é um grande desafio que a gente teria em tentar implementar essas novas ideias. E daí minha segunda ideia também, vou levar esse gancho, que acho que está tudo se conectando muito bem, vem da minha experiência do meu aniversário esse ano. Eu falei para vocês que eu sofro muito com as expectativas e tal. E o meu aniversário caiu numa segunda, coisa que não ajudou nem um pouco a expectativa, ou sim, porque sendo uma segunda, na época eu não estava trabalhando, todo mundo trabalhava, eu estudava, eu não tinha o que fazer, e eu falei, se já é uma data que eu não, de por si, não celebro muito, não sou muito contente com, eu não quero ficar deitada no sofá olhando o celular cada minuto, vendo quem me deu notificações. Então eu falei, eu preciso realmente celebrar. Se para mim, se eu dou esse valor ao aniversário, o dia quero celebrar a minha vida, é o dia de celebrar como é que a gente vai fazer isso? E eu decidi passar o dia sozinha, eu me levei de viagem, eu fui passear um dia, porque é o que eu gosto de fazer. Então eu fui visitar uma cidade que eu nunca tinha estado, fiquei o dia olhando para o mar, e aquela solidão que eu atrelava ao meu aniversário não veio de maneira negativa, veio de maneira positiva, porque eu estava realmente presente. Então tudo que a gente está falando que é de coletivo, que é de estar junto, minha segunda ideia, e também incentivo, é de, quando não dá certo, um aniversário sozinho não é uma má ideia. Acho que pode ser bem positivo para a gente realmente refletir. Não tem como a gente refletir melhor do que quando a gente está só, né? Então, aí fica um incentivo também. Fazendo aqui alguns ganchos de todas as ideias, talvez a gente repensar no... Eu até citei num outro episódio aqui de trabalho, que a gente repensou o trabalho, mas de criar, então, esses feriados com outros propósitos, né? Então, ali, talvez, hoje,
muitos voltados a comércio. Hoje, qual que é a demanda de hoje? Sustentabilidade. Então, começar talvez criar feriados ou datas festivas, né? Datas com fins sustentáveis. E tem um que eu sempre cito que é muito legal, que é o Dia da Árvore no Quênia, em que o governo ele disponibiliza mudas de árvores para a população plantar. Então, meio que é o feriado, não trabalho, enfim, e tu vai ter que plantar árvore. E se a gente fizesse isso no Brasil, enfim, por exemplo, se são 216 milhões de brasileiros, digamos, se um terço engajar nisso, já em 5 anos já vão ser, a gente vai ter milhões e milhões de árvores sendo plantadas. Então, a longo prazo seria interessante a gente começar a pensar com fins sustentáveis também, né? E também uma outra questão de nichar. Talvez a gente não precise, isso a gente está vendo um movimento em tudo, assim, de nichamentos de nichos. Então, não necessariamente tudo é para todo mundo. Então, eu não preciso, talvez, criar um feriado que seja para englobar nacionalmente todo mundo. Mas se eu pegar um terço ali do dia de plantar árvore e um terço top e fique tradicional, pô, é um terço, tá ótimo, é melhor que zero. Então, talvez uma preocupação da gente sempre tem que vingar, por exemplo, agora Halloween no Brasil, que muita gente talvez esteja crescendo, vai vingar ou não, mas talvez uma parcela já esteja engajada, já curta e já é o suficiente para uma marca X, ou enfim, ou uma atitude Y lá ser feita por conta do Halloween. E aí, uma outra ideia aqui rapidinho eu passei, que eu já fiz em um outro episódio até passado, mas que eu acho muito interessante e que englobaria aqui de ter mais um motivo para se celebrar, então adicionando aí celebrações, que seria o lance do desaniversário, que isso ocorre lá no filme Alice, o País das Maravilhas, em que ela chega lá com um chapeleiro, enfim, o outro coelho, e eles estão celebrando o desaniversário deles. E por um acaso também é o da Alice, e ali tem toda a musiquinha, e é muito interessante aquilo porque eles estão celebrando e é uma data que não é aniversário. E aí talvez a gente poder criar isso de eu escolher quando é o meu desaniversário, pode ser só um dia mesmo, que seriam todos os dias, mas escolhe um para ser esse motivo para ti. Então, criar o grupo lá, desaniversário da Ju, e aí todo mundo no bar, hein? Ser um motivo fictício para ser um segundo aniversário no ano. E aí talvez até equilibre, porque se eu não recebi tanto aniversário no meu aniversário em janeiro, pô, eu vou criar o meu desaniversário em agosto, alta temporada, talvez ali compense isso e no final das contas fique mais feliz, sabe? Lipe, tu já escutou dos Estados Unidos, eles fazem o meio aniversário, né? Que é o justo na metade do teu aniversário, half birthday. Então talvez não precisava nem escolher a data, já existe. Eu não sei quando é o meu, mas eu já escutei isso por lá, então me lembro disso. Essa coisa de ser cultural é muito engraçada, que a gente conversou, né, sobre as diferenças a depender do lugar, que quando o Felipe estava falando, eu tinha pesquisado também que no Vietnã eles comemoram coletivamente, tipo assim, as celebrações individuais de aniversário não tem tanto peso, eles comemoram o aniversário de todas as pessoas no ano novo deles, né, que é entre janeiro e fevereiro, igual ao ano novo chinês. E aí eu fiquei pensando sobre isso e me levou para um lugar assim muito doido que é uma ideia também mais sobre mudança de comportamento do que instituir um dia ou uma data. Porque nessa lógica de vida muito acelerada, que tem a ver com a ideia das redes sociais, que faz com que a gente esteja sempre competindo uns com os outros, LinkedIn, vida profissional e tudo mais, as crises das idades estão chegando cada vez mais cedo, por exemplo. Antes, a crise dos 20 era a crise dos 20 e muitos, né? 28, 29, estou perto do 30. Agora eu vejo no Twitter menina de 23 anos, porque eu estou na crise dos 20. Eu já tenho 23 anos, 25 eu, no meu caso, e não conquistei 25, gente. E esse sentimento de não conquistei tal coisa. Então, eu acho assim, olhar para as coisas de uma forma um pouco menos individualista, e se comparar menos faz com que a gente perceba, e aí seria uma ideia maravilhosa para a gente viver de forma mais saudável, que cada caminho é um, né? Cada trajetória é uma, cada jornada é uma. Aquele clichê de rede social que as pessoas dizem, né? Não compare seu bastidor com o feed do outro, que os feeds são maravilhosos, né? Ninguém compartilha derrotas. Então, eu acho que a ideia é meio que isso, assim, para que a gente consiga entender um pouco mais a diferença das jornadas e entender que as coisas não vão ser tão rápidas sempre, a ponto de com 25 anos as pessoas já quererem ter uma casa incrível, um carro incrível, viajei o mundo e estou no auge da minha profissão, porque isso é
Impossível, a não ser nos feeds dos influenciadores de vida perfeita. Exato, e assim, o que o Felipe falou que me chamou a atenção é que as datas comemorativas não precisam ser para todos, podem ser para uma parte da sociedade. Acho que algumas sim devem englobar todo mundo, como a consciência negra, que é uma responsabilidade de todo brasileiro, né? A inclusão social do negro ou das mulheres, a busca de respeito por mulheres não é só das mulheres, mas dos homens também. Mas, por exemplo, o Dia das Mães, né? Ou então, se não é de todo mundo, é ressignificado. O Dia das Mães, aquelas pessoas que não conheceram sua mãe podem celebrar a vida de outra pessoa que cuida dela, a mesma coisa Dia dos Pais, ou Natal, que é uma festa voltada para o cristianismo, aqueles que não acreditam em Jesus podem celebrar de uma outra maneira, ou também não celebrar e está tudo bem. Acho que todo mundo é muita gente, né? E acaba a gente não alcançando todos. E a gente pode pensar nisso para surtir efeito essas celebrações, né? Serem vividas intensamente e serem trazidas para o cotidiano. Ótimo. Me veio aqui também do lance da árvore ainda e do lance ser sustentável, de criar novos personagens, né? Então, tem o Papai Noel, tem o Coelhinho da Páscoa, e o quanto isso está forte também para investir lá na base, nas crianças que vão levar essa tradição em diante, se elas forem cultivadas a isso, de acreditar nisso. Então, sei lá, criar o personagem da árvore e dizer que ele existe, ou coisa assim, ou criar novos personagens que talvez esforce a dar certo. Vou encerrar aqui com uma outra ideia de segunda muito, muito louca, e aqui pensando mais bem capitalista mesmo, então bem não de fim comercial, mas de virar o jogo, tá? Que seria privatizar, privatizar os feriados. Então, como assim? Então, como é que o governo está lá pensando, a gente precisa arrecadar mais dinheiro porque o déficit e tal, a gente precisa mais dinheiro para repassar a educação, sei lá o quê. Vamos, sabe a lógica do naming rights? Então, como se fosse uma espécie de vamos esse ano vender, então, um mês, vão vender um feriado, sei lá, tem o dia 8 de maio lá, tem nada lá, dia da estátua, pronto. Mas não tem nenhum feriado, não. Cada ano a gente vende um feriado, então, para uma empresa, ou quem quer comprar, a gente vai dar o apoio. Então, sei lá, vai ser o dia do pão. A Puma, ela chegou, outra marca lá de pão, de farinha, pagou X milhão. Ó, esse vai ser o dia do pão, vai ser feriado e tudo mais. A gente vai dar o apoio para todo mundo falar sobre pão nesse dia. E aí a gente conseguiu, enfim, uma renda ali que a gente vai usar para educação, para outra coisa, ou para distribuir pão, mas uma espécie de privatizar os feriados, assim, de ser uma maneira de tu conseguir renda. E aí seria o contrário, ao invés das marcas ganharem ali, porque vai estar vendendo Dia dos Namorados, não sai comprando, vai ser o contrário. Então agora está na hora das marcas ou das empresas darem esse dinheiro e a gente fazer essa troca, sabe, dessa loja. Eu acho que é interessante, só porque tu falou ali do Dia do Pão, talvez ter uma coisa, um feriado rotativo. Tipo, eu gostei da ideia de ser uma coisa que pode ir mudando. Poderia ter reservado 2, 3 datas ao ano, no qual, de repente, porque a gente falou tanto de reimaginar, de reinventar, de repensar, mas como a gente consegue repensar de maneira coletiva, né? Mas quando a gente fala de um país de 200 milhões de pessoas, às vezes precisa de um push mesmo do governo para fazer acontecer. E poderia ser perfeitamente o seu caso de ir mudando, assim, de uma data ser data do pão, a gente vai sabendo a importância do pão e do padeiro e de, sabe, aproximar eu sempre tento levar para o lado do bem social, né? De que maneira aproximar a nossa comunidade. Daí talvez o ano seguinte seria comprado pela associação de médicos e a gente dá valor ao médico, sabe? Seria interessante uma coisa que a gente vá... Até porque a gente não... Tem datas de tanta coisa que a gente não consegue dar valor a todas as coisas. Então, talvez ter um dia reservado a dar valor àquilo e que realmente seja uma coisa que façamos acontecer de maneira realmente geral, poderia ter bastante benefício. Minha ideia final é que a gente possa, a ideia do Felipe do repensar, né, como o título do episódio, seja literal enquanto sociedade, assim, que a gente possa ressignificar o que é problemático ou que não atende a uma multiplicidade de públicos. Por exemplo, Alex citou o Dia das Mães e isso me fez pensar que muitas escolas instituíram o Dia da Família, né? Não só o Dia das Mães ou o Dia dos Pais, para dar conta de
construções familiares que são diversas. Então, acho que a gente poderia caminhar para isso de várias formas. Se a gente usar a escola mesmo como um exemplo, por exemplo, dia 19 de abril, que hoje a gente entende que é o Dia dos Povos Indígenas, trazendo essa pluralidade, porque o termo índio, ele eu já vejo como problemático, porque ele estereotipa e tal. Na escola, por muito tempo, o 19 de abril era um dia folclórico, querendo ou não, acaba mais desrespeitando do que educando. Então, as datas que já existem, elas podem ser ressignificadas. Um dia para que essas crianças tenham um contato maior com a pluralidade da cultura brasileira, compreender um pouco mais os povos originários, e isso pode ser carregado para várias outras datas na escola e não só. Essas datas já existem, mas se a gente caminhou enquanto sociedade a ponto de desconstruir algumas premissas preconceituosas e problemáticas, a gente usa essas mesmas datas para ressignificar essas discussões e, enfim, ser mais didático e educar e conscientizar para que a gente, né, desconstrua o que é ruim e possa construir em algum momento algo que faça mais sentido. Isso, e a minha fala final acho que complementa a da Ana, ressignificar e levar para o cotidiano, né? Não ficar preso só no 19 de abril, Dia dos Povos Tradicionais, dos povos indígenas, originários do Brasil, mas trazer essa luta durante todo o ano, né? Na busca de dignidade, de direito por terras, contra o genocídio, por exemplo. As pessoas, se tivessem uma conscientização mais profunda sobre a população indígena brasileira, não quer acontecer estava acontecendo o genocídio de Roraima, né? Não esqueci agora o nome da população indígena que estava lá. Tá lá isolada, e aí vieram garimpeiros e estavam matando a população. Isso chocou o Brasil todo, né? Se a gente tivesse vivido na escola de uma maneira mais consciente e autêntica à realidade dos povos tradicionais brasileiros, isso acho que não chegaria a esse ponto, né? Então, acho que é isso mesmo que a Ana falou do ressignificado, e eu acho também que é levar para o cotidiano todas essas pautas, toda essa conscientização, toda essa admiração também, que eu acho que não é só luta, mas também tem um pouco de admiração, de orgulho, de regozijo de uma maneira geral sobre essas populações, e essas datas comemorativas podem nos ajudar nisso. Me veio agora ali, a Ana falou do colégio, tudo, e quanto a gente não comentou, é muita coisa, né? Agora vai surgindo, você que está escutando aí também, teve a sua própria ideia de segunda, comente ali conosco, então, no Spotify, dá para agora comentar, ou nas nossas redes sociais conosco ali, o Instagram, @ideiasd2a, para participar aqui, a gente trazer as suas ideias de segunda para a conversa também, mas o lance do colégio, que a gente falou tanto, mas da apresentação, do fato de ser um evento, dependendo da data, então, sei lá, o dia da família agora, mas que dia das mães, ou festa junina, enfim, tem que se apresentar para a família ver, sabe? E o quanto isso também ajuda a ser marcante aquela data. Esse foi, então, o Ideias de Segunda 48, no qual nós repensamos os aniversários, os feriados e as datas festivas. Vamos agradecer, então, a presença de vocês um a um. Primeiramente, então, Olivia, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua dedicação conosco, pelas ideias. Obrigadão, gente. Foi um prazer, foi muito interessante. Não sabia que ia dar para tanta conversa e foi bem produtivo. Apesar de a gente estar falando contra a produtividade, foi muito benéfico, acho, a conversa. Com certeza, ficou um baita de um episódio. E, continuando, então, muito obrigado por agregar a este episódio, então, Ana Beatriz. Adorei conversar com vocês e garanto que nos próximos dias eu acho que eu vou usar essa premissa para tudo na vida. Eu vou refletir, depois eu vou ter um monte de ideia de segunda e de terceira para poder chegar em algum lugar. Coisa boa. E ele, Alex Jorge, muito obrigado também pelas suas ideias de segunda categoria aqui com a gente. Eu que agradeço, eu sou o ouvinte assíduo da iniciativa. Dizer para a Ana e para o Felipe que estou morrendo de saudade. Para o Olívio, prazer de conhecer. A gente conversou bastante, acho que muitas ideias surgiram. Eu acho que é a partir desses encontros que a gente consegue mudar algumas coisas da sociedade que não estão caminhando muito bem. E agradeço a todos os ouvintes aí que nos acompanharam nessa empreitada sobre datas comemorativas. Espero em breve reencontrá-los e trocarmos uma ideia. O prazer foi todo nosso aqui do Ideias, e para você que está ouvindo a gente, então,
Um bom aniversário para quem ouviu no aniversário, um bom feriado para onde é feriado quem ouviu, bom desaniversário também, inclusive, e até a próxima segunda. Valeu!